Então, Telmo, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham e acompanharão nos nossos canais no Face e no YouTube. Neste caso, no meu canal, porque qualquer dia nós vamos transmitir também no canal da casa. Eu sempre esqueço desse negócio aqui no bolso. Alô? Agora sim. Eu sempre esqueço, ainda bem que tem assessoria atrás, mas é até para dar trabalho para a assessoria, né? Arrumar trabalho para eles. Nós vamos transmitindo para que a mensagem chegue a mais lugares, a mais pessoas e que a fala na direção do amor atinja mais pessoas. Então, os internautas aí estão conosco e estarão futuramente acompanhando depois. Quem não assiste agora, assiste depois, né? Mas o tema hoje, esperança. Eu fui convidado a falar esse tema numa outra casa espírita e fiquei na dúvida se eu conduziria esse tema. Porque o que é esperança? Expectativa de que alguma coisa ocorra. Normalmente boa, né? Mas está resolvido, esperança é isso, acabou. Não é? Mas eu comecei a refletir um pouquinho e achei que dava para a gente ir mais longe. Né? Aí, refletindo, talvez inspirado, e até falando de inspiração, agora há pouco eu até ri, quando o Valdinei abriu o texto e começou a ler o texto. Eu lembrei da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Valdinei, porque Kardec pergunta se os espíritos nos influenciam. E a resposta, muito mais do que imaginei. Na verdade, eles vos conduzem. Ele, do ponto de vista dele, abriu o tema aleatoriamente. Né? Mas do ponto de vista espiritual, tenho certeza que foi inspirado, porque vem ao encontro daquilo que vamos falar. Então, nós estamos sempre sendo amparados. Essa lembrança, abrindo um parênteses na nossa conversa aqui, essa lembrança, os internautas não viram o texto lido, mas para lembrar foi o texto Cura-te a ti mesmo, do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, depois que alguém do internauta quiser ficar curioso e quiser saber o que foi lido aqui, né, pode procurar Cura-te a ti mesmo. Porque vem ao encontro daquilo que estamos falando. Todos nós temos esperanças, muitas, na vida. Muitas, né? Frequentemente nós temos esperança. Esperamos normalmente coisas boas, né? Pra gente. Mas se for para o inimigo, qual é a nossa esperança? É coisa boa para ele ou não? Nem sempre, né? Deveria ser mesmo assim, né? Para que ele de repente mude, deixe de ser inimigo, vire amigo e amemos o inimigo, né? Passemos a amar o inimigo para não tê-los inimigos, como propõe Jesus. Mas o que eu quero conduzir aqui talvez dê um pouquinho de choque numa primeira instância em vocês. A esperança, ela é fruto da nossa pouca evolução. Complicou, né? Pesou, não? Pois é. Então, primeiramente, vamos entender o que é esperança. Eu fui buscar no dicionário. E o dicionário nos diz que um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança, fé. Aqui eu contesto um pouquinho o dicionário. Eu não entendo que esperança seja confiança. Não é sinônimo, nem da fé. E vamos explicar logo à frente sobre isso. Né? Esperança, uma outra definição, esperança é ter fé e acreditar que determinada coisa vai, de fato, acontecer. A mesma linha de pensamento. Né? Mas eu continuo discordando de que esperança seja fé. Que seja confiança. Por quê? Porque é uma expectativa. Não é uma certeza. Aí eu vou no Evangelho segundo o Espiritismo e nos diz: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma tríade inseparável. Ou seja, são coisas diferentes, tanto esperança quanto caridade quanto fé são coisas diferentes, vêm ao encontro daquilo que estou afirmando. Né? Não estou afirmando sozinho, não, estou me escorando no Evangelho para afirmar. Então, esperança e caridade fazem parte. Mas por que eles fazem parte do nosso dia a dia? Por que a esperança é importante? Por que essa tríade é inseparável? É inseparável no ambiente em que vivemos, nas condições que vivemos ainda de seres imperfeitos. Porque se Jesus nos convidou a sermos perfeitos como Deus o é,
Nós ainda estamos longe disso. Se estivéssemos mais perto, o mundo seria bem melhor do que é, e as nossas vidas seriam melhores, e nós não precisaríamos estar nos preocupando com curar a nós mesmos, conforme o texto que foi lido agora há pouco. Porque a cura já estava posta, estaria posta. Então nós precisamos da esperança, precisamos da fé e precisamos da prática da caridade. Precisamos da caridade. Mas a esperança é necessária enquanto a confiança não se instala. A certeza não se faz presente. Então, quando nós tivermos certeza daquilo que somos, quando tivermos certeza e convicção do nosso destino, nós não teremos mais esperança. Nós teremos convicção, teremos certeza. Então, é essa a ideia que eu quero conduzir com vocês. Nós ainda precisamos da esperança. Precisamos colocar esperança nas coisas, que elas melhorem, que um dia seja melhor, e que a vida melhore, coisas desse gênero. Mas enquanto não fizermos por onde, enquanto não buscarmos, vou aproveitar o texto lido pelo Valdinei, enquanto não buscarmos a certeza, a convicção para curar a nós mesmos, nós ficaremos na esperança. Pode dar certo, pode acontecer ou não. A esperança é uma expectativa de que alguma coisa ocorra. Mas não é certeza. Portanto, não é confiança. Porque esperança e confiança são diferentes. Confiança é algo que você tem a partir de uma convicção, a partir de uma certeza. Então, eu confio em algo. Confio em alguma coisa. Então, a esperança é algo que deve ser mantido, não será mantido indefinidamente. Quando nós evoluirmos um pouquinho, nós deixaremos a esperança pela convicção, pela certeza. E como é que podemos chegar lá? Portanto, a esperança, até isso é uma necessidade, só para não quebrar as expectativas de ninguém, é uma necessidade, de acordo com o nosso nível, com a nossa situação no presente momento. Da sociedade de uma maneira geral e particularmente de cada um de nós, a esperança é uma necessidade, não estou tirando este poder e esta importância dela. Mas à medida que evoluirmos na compreensão, à medida que caminharmos na direção de nos apropriar da verdade que liberta, como propõe Jesus, nós não precisaremos mais de esperança, porque teremos certeza, teremos convicção. Kardec, inclusive, vai falar um pouquinho quando ele fala do medo da morte. À medida em que nós vamos evoluindo e evoluindo na nossa compreensão da vida, da compreensão de Deus, vai diminuindo o medo da morte. Quando a convicção se instala, de quê? Da sobrevivência, da continuidade, dos reencontros, a confiança, a certeza se instala e nós perdemos o medo da morte. Tem gente aqui que não tem mais medo da morte? Né? Não? Que bom, muito bem. Então, são poucos. Nós ainda temos um certo receio, mesmo estando na casa espírita, mesmo falando que a alma sobrevive, mesmo falando. Mas por que a gente tem medo? Às vezes não é nem porque não acreditar que vai sobreviver, mas é porque a gente conhece as nossas ações. E pelas nossas ações a gente sabe quais são as consequências, a cada um segundo suas obras, diz Jesus. Então nós vamos arcar com as consequências daquilo que produzimos. Então, se queremos ficar mais confiantes, sem medo da morte, acreditando na sobrevivência, nós temos que mudar os nossos hábitos, as nossas ações. E com isso vamos curando a nós mesmos, conforme o texto lido, fazendo o convite do texto lido agora há pouco. Então, a confiança, ela é uma auxiliar na direção da fé, na busca da fé, até que esta vire convicção. Então, deixa a esperança pela certeza. Então, é esse o caminho que temos que trilhar. Como caminhar nessa direção? Precisamos ainda da esperança, sem dúvida. Mas como caminhar nessa direção? Buscando conhecer a verdade que liberta. Buscando compreender a vida com mais profundidade, para que com o conhecimento tenhamos certeza. E nessa busca do conhecimento, não é só o conhecimento puro e simples, porque o conhecimento ele engloba uma série de questões. Eu estou tentando lembrar aqui o nome do santo, que fez uma consideração, eu lembro um deles, eram 2 santos místicos, e um deles é
Hugo de São Vítor, o outro não estou conseguindo lembrar o nome. Mas eles diziam que nós temos três caminhos para a entrada do conhecimento em nós. O primeiro caminho é pelos sentidos, pelo olhar físico. O segundo caminho é pelo olhar dos sentimentos. E o terceiro caminho pelo olhar da contemplação. Para conhecer toda a verdade, nós precisamos desses três caminhos. Usar. Não do sentimento, perdão. O segundo é da reflexão, da razão. Usar os olhos físicos e os sentidos para buscarmos observar o mundo em que vivemos, as coisas que acontecem no mundo, e é desta forma que a ciência caminha. Depois ela utiliza a razão para refletir e tirar conclusões. Na vida também nós precisamos disso. Mas para saber de nós, dizem os místicos, se tem um, se tem outro, não lembro, daqui a pouco eu capaz de lembrar o nome, que nós precisamos da contemplação. As três formas se unem, mas uma não ocupa o espaço da outra. Então nós queremos saber de Deus, muitas vezes, utilizando o conhecimento puro e simples da ciência. Não vamos saber de Deus da ciência, pelo menos tão cedo. Que não é papel da ciência. Não é papel dela nos apresentar o Criador. O papel da ciência é nos apresentar o conhecimento do mundo em que vivemos, principalmente no aspecto material. Precisamos utilizar os olhos da razão e a ciência, os cientistas utilizam isto muito bem. Mas para chegar a Deus nós precisamos da contemplação, mas podemos utilizar a razão para chegar à verdade. Então nós desenvolvemos razão e sentimentos através dessas três formas de olhar e adquirir, absorver o conhecimento. E a forma de encontrarmos o Criador para compreendermos a partir dele a nós mesmos. Porque sem o Criador nós não nos compreendemos. Sem o Criador nós somos obra do acaso. Não temos nem futuro. Não temos nem destino. Ou temos o destino, o túmulo. Então nós precisamos do Criador para entender a causa, o objetivo dele, o objetivo de tudo, de estarmos aqui e para chegarmos àquilo que somos. Então precisamos encontrar Deus. Mas tem um probleminha. Na pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais se é dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus. E a resposta? Não. Porque vos faltam sentidos. Faltam ainda algumas compreensões. Mas, na 11, já eles vão tratando ali para frente um pouquinho. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aumentando a nossa compreensão do Criador. Nós vamos encontrando Deus. Então precisamos começar pela verdade divina. Mas na pergunta número 4, os Espíritos já tinham respondido a Kardec como podemos ter, assim eu estou interpretando, as palavras não são exatamente essas, como podemos saber da existência de Deus. E eles respondem por um axioma da vossa própria ciência. Diz este axioma: a todo efeito há uma causa que lhe deu origem. Se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Olhando a obra, se conhece o autor. Se vocês olharem esta mesa ou aquele aparelho, vocês não vão imaginar que essa mesa foi feita por um médico. Ou aquele aparelho foi feito por um arquiteto. O aparelho que está ali, projetor. Não foi feito por um arquiteto. A menos que o médico, além de médico, seja moveleiro, seja marceneiro, para poder fazer essa mesa. E o arquiteto seja também engenheiro eletrônico para fazer aquele aparelho. Então é preciso que ele tenha o conhecimento da área. Porque isto é um efeito inteligente. Precisou de uma inteligência, não brotou aqui. Não brotou do nada. Houve um efeito inteligente. Encontramos, pela obra se conhece o autor. Quem olhou a lua hoje? Que coisa linda, hein? Que show, que espetáculo. É um efeito lindíssimo, um efeito altamente inteligente. Não tem a mão do homem. Uma inteligência
a produziu, mas não tem a mão do homem. O homem não tem essa capacidade. Eu te brinco até, pegar 5 bolinhas de gude e colocar girar harmonicamente no espaço. Elas caem. Nós não conseguimos fazer isso. Se você observar a inteligência da posição do Sol, o Sol ele oscila mais distante da Terra, mais próximo da Terra, não é isso? Mais distante de Curitiba, então ele vive distante, né? Mais distante da Terra, nós ficamos com frio. Mais próximo, ele aquece um pouquinho mais. Mas se ele estivesse um pouco mais próximo, nós queimaríamos, torraríamos. Se ele estivesse um pouco mais distante do que ele costuma distanciar-se, não teria vida na Terra, porque ela ficaria absolutamente congelada. Isso é um efeito altamente inteligente. Encontramos o Criador. E aí eu aproveito para entrar na minha tese. Vocês têm esperança que o Sol volte amanhã ou vocês têm certeza? Por quê? Porque vocês sabem que ele volta amanhã. Mesmo que ele volte encoberto por nuvens, a claridade do dia nos mostra a presença do Sol. Portanto, aquilo que nós temos o conhecimento, nós não temos esperança que aconteça, nós temos certeza que vai acontecer. É isso que eu estou querendo levar nas nossas reflexões a respeito da esperança. Então precisamos construir esta certeza sobre Deus, sobre nós. Pela obra se conhece o autor. Olhando a obra, nós ficamos encantados com a autoria. E tem que ser altamente inteligente. Mas precisamos, e aí é encontrar Deus pela razão. Já que não é dado ao homem conhecer sua natureza íntima, referente à resposta à pergunta citada agora há pouco, número 10, então precisamos encontrar Deus pela razão. Observando a obra. Pelo olhar da inteligência. Que essa inteligência foi desenvolvida pelos estudos da ciência, né? E outros estudos que a gente faz. E aí, quem trata disso, o progresso intelectual, quem nos trata um pouco disso, como instrumento para desenvolver sentimentos, a razão, a inteligência, Kardec trata com os espíritos na pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Portanto, precisamos utilizar a razão para encontrar Deus, olhando a obra. É só raciocinar e nós vamos encontrar o Criador. Precisamos ir muito longe, chegar ao Sol, à Lua, às estrelas? Não, podemos olhar aqui. Olhar para o nosso corpo físico. Esta máquina maravilhosa. A máquina mais perfeita que temos conhecimento na Terra. Não tem outra mais perfeita. Precisou de uma inteligência para produzi-la. Aí vocês vão dizer, mas tem a mão do homem, né? A união de dois gametas no ventre materno. Tem. Mas a união desses dois gametas, quando eles se unem, desencadeia-se uma rotina extremamente inteligente, que faz todo um processamento, desenvolve, se multiplicam as células, vai desenvolvendo, criando os órgãos e colocando os órgãos no lugar certinho. Esse conhecimento, essa rotina, não tem a nossa participação. E a máquina mais perfeita que tem aí. E é uma forma de encontrarmos o Criador, de nos abastecermos da existência desse Criador, né? Então, é importante que a gente... Algum problema? Eu estava falando com você. E o homem e a mulher só fazem o corpo, eles não fazem o espírito, só Deus cria o espírito, né? E nem é o homem nem a mulher que faz o corpo, eles auxiliam. É a rotina que Deus coloca, que está lá, que produz o corpo. É uma rotina que foi descoberta, alguns caracteres dessa rotina, foi descoberta pelo grupo aí que estudou o DNA, né? E fez a descoberta de, mais ou menos, ainda não é tudo, acho que deve ir muito mais além esse negócio do DNA, mas foi descoberto aí por uma equipe dirigida pelo Dr. Francis Collins. E ele encontrou Deus pela obra, porque ele era ateu. E ao fazer os seus estudos de biologia, da ciência humana, da biologia humana, e estudar o DNA com a sua equipe, e eles divulgaram a descoberta na época do governo Bill Clinton dos Estados Unidos, e surpreenderam a imprensa, porque eles falaram na divulgação, nas conversas, nas falas de divulgação daquilo que tinham conquistado, descoberto,
da verdade sobre o DNA, porque é uma verdade, estava lá para ser desvendada. Eles falaram de Deus, e a imprensa ficou até surpresa de político e de um cientista falando de Deus. E ele se dizia ateu. Mas ao fazer seus estudos, ele chegou à conclusão que algo tão maravilhoso tinha que ter uma autoria. Pela obra se conhece o autor e deixou de ser ateu. E escreveu a obra, lá já citei algumas vezes aqui, A Linguagem de Deus. Tem um outro cientista, estudioso brasileiro, Augusto Jorge Cury, psiquiatra. Ele também, eu era ateu convicto, ele escreve numa de suas obras. Mas ao estudar a estrutura do pensamento humano como psiquiatra, cheguei à conclusão que só um Deus maravilhoso poderia ter construído uma máquina tão perfeita. E deixou de ser ateu. E é impressionante porque um tempo depois eles tiveram um incidente, o irmão dele teve a morte da esposa de um casal de filhos desse irmão dele e um amiguinho desses filhos que estavam no automóvel, no acidente. Morreram os 4, desencarnaram os 4. E ele diz que só a confiança no autor da vida nos deu força para continuar. Para quem era ateu, chegou longe, né? E nós que estamos aqui nos templos, já temos esta confiança para enfrentar estes desafios ou ainda estamos na esperança de que a gente consiga superar os desafios que apareçam? Aí cada um pode responder para si próprio. Mas essa confiança tem que ser conquistada. Se queremos a cura de nós mesmos, se queremos dias melhores, mundo melhor, nós temos que adquirir essa confiança que começa na busca do Criador. E a partir daí, compreender a nós mesmos. Mas buscando o Criador, nós temos que buscar Ele de outra forma, não só pela obra. Porque já que temos que ser perfeitos, caminhar na direção da perfeição divina, como propõe Jesus, é preciso que saibamos quais são os caracteres da perfeição divina. O que é a perfeição? A gente sabe? Não. Nós temos algumas noções de perfeição. Estamos nos encaminhando. É como se a gente tivesse aí no ensino fundamental e temos que chegar à faculdade em alguma área, à universidade, ao doutorado em alguma área. Estamos caminhando. Mas precisamos saber como encontrar esses caracteres da perfeição. Como encontrar? E aí Kardec já trata disso na primeira parte do Livro dos Espíritos. Mas também na sua obra A Gênese. Nessa obra A Gênese, ele fala de Deus analisando a obra, o mundo que vivemos. E o seu desenvolvimento, o seu progresso que este globo teve. Mas, no capítulo 2, ele fala dos caracteres da divindade. Fala também da providência divina. Aqui eu abro um parêntese. Como é que a providência divina chega? Como é que Deus pode estar em todos os lugares? Como é que o pensamento e a energia divina, o amor de Deus pode estar em todos os lugares? Deus é amor, nos diz João ou Pedro, eu nunca lembro. É um dos dois. O amor de Deus derrama-se sobre nós, diz Paulo, numa de suas epístolas. Portanto, como pode isso? Como é que pode Jesus estar presente aonde estamos reunidos? Porque ele prometera que aonde estiveres reunidos em meu nome, ali estarei. Nós estamos reunidos em nome dele. Então ele está conosco. Mas tem mais gente reunida em nome do Cristo neste momento. Ou não? Somos só nós neste mundo? E com certeza o Cristo está lá. Como pode? Da providência divina, capítulo 2 da obra Gênesis, eu só abri um parênteses aí. Porque o que me interessa nesse capítulo é os caracteres da divindade, os caracteres da perfeição. E Kardec usa a razão, porque ele não tinha outro recurso para nos ensinar. Com o auxílio dos Espíritos, ele usa a razão. E como é que ele usa a razão? Se Deus cometer um ato de injustiça, não seria mais Deus. Outro ser que não cometesse este ato de justiça, este seria Deus. O que ele quer dizer com isso, de forma lógica? Que Deus deve ser a fonte absoluta da justiça, da misericórdia, da fraternidade, enfim, a fonte absoluta do amor. Deus sendo a fonte absoluta do amor, nós temos que vir até nós. O que nós somos neste contexto? Somos seus filhos. Não? Não é isso que Jesus nos diz? Somos seus filhos. Mas aí temos que entender, o que em nós é filho de Deus?
Esse corpo? Esse vai ficar por aqui, vai virar pó. O ser pensante que habita esse corpo, que comanda esse corpo. Às vezes nós abrimos mão de comandá-lo, né? E nos deixamos guiar pelos ventos, como barcos à deriva. Mas precisamos assumir o comando. Para curar a nós mesmos, como propôs o texto lido, é preciso que assumamos o comando. Então precisamos compreender que somos filhos de Deus, destinados à perfeição. Já temos esta convicção? Ou ainda estamos na esperança de que isto seja verdade? Meio lá, meio cá, quem sabe, né? Pois é, somos filhos de Deus. Somos seus filhos porque temos a sua genética. Temos a sua centelha. Temos a centelha divina em nós, que é a nossa essência. Que muitas vezes fica embotada, apagada, aquela luz que deveria brilhar, deixar brilhar a vossa luz, como nos propõe Jesus, fica impedida pelas nossas imperfeições. As nossas imperfeições é que causam todo esse estrago. Então, o mundo em que vivemos ainda, não vivemos a nossa essência. A essência divina que está em nós. Se pudéssemos dar um nome a essa semente divina que está em nós, a essa essência, poderia dizer que é a semente do amor, porque Deus é amor. E completa. Isso para o nosso entendimento, tá bom, serve. Pode ser muito mais do que isso, e deve ser muito mais do que isso. Mas para as nossas necessidades, isto é suficiente. Então, se nós temos a centelha do amor em nós, por que ainda vivemos confusões, perturbações, guerras, misérias e por aí afora? E eu não estou falando da Ucrânia, eu não estou falando das guerras que a gente trava no dia a dia, no ambiente aonde transitamos. Não são só os ucranianos e russos que guerreiam, nós também no dia a dia, aonde transitamos, e principalmente onde transitamos, no trânsito tem muita guerra. Né? Por que ainda fazemos isso se nossa essência é amor? Porque as nossas imperfeições ainda não permitem que vivamos como seres filhos de Deus. Então precisamos nos encontrar. Ir atrás da verdade de que somos seres espirituais. Conhecer a nós mesmos. Desvendar esse ser divino que está em nós. Como é que podemos fazer isso? Encontrando o Criador, compreendendo o Criador, aquilo que é possível no nosso nível evolutivo, e com isso refletirmos as nossas vidas. Cura-te a ti mesmo. Curando a nós mesmos. Curando todos os nossos problemas. Não precisaremos mais de esperança. Posso até me atrever a dizer que não precisaremos mais de caridade. Porque todos teremos tudo o que precisamos. E não estou falando de material, não. Estou falando no nosso mundo íntimo, a luz irradiando, de todos para todos. No item 41 do livro Pão Nosso, do mesmo livro lido, tem lá um texto no futuro, que eu tenho citado com frequência, aonde Kardec, o Emmanuel, propõe um futuro quando nós deixarmos brilhar a nossa luz. Aí nós não precisaremos de mais nada. Teremos tudo. Nem de esperança. A esperança ainda é uma necessidade pelas nossas fraquezas, pelas nossas doenças. E aí a gente fica na esperança de que seja curado. Ficamos na esperança de que Deus resolva os nossos problemas. Resolve? Se vocês fizerem assim ou assim, eu vou entender. Será que Deus resolve os nossos problemas? Não. Ele oferece as ferramentas para que a gente resolva. Cura-te a ti mesmo. Foi por acaso esse texto, abriste aleatoriamente, né? Cura-te a ti mesmo. Ele nos oferece as ferramentas para isso, os recursos para isto. Então nós precisamos olhar para nós e fazer uso destes recursos. Usando, primeiramente, a razão. Que são os espíritos? Pergunta Kardec. Aqueles imortais. E eles respondem: princípio inteligente do universo. A centelha da inteligência do universo. Uma centelha divina, porque Deus é a inteligência suprema. E a causa primária de todas as coisas. Então nós temos que desenvolver isso em nós. Mas precisamos fazer uso dessa inteligência. Por quê? Porque os recursos nós já temos. Nós temos tantos recursos para vivermos melhores.
Já temos tantos recursos para deixar a centelha divina fluir em nós, para deixar o amor divino penetrar em nós. Mas pelas nossas imperfeições nós criamos uma carapaça e ele não entra. E não entra e não sai. A centelha que está em nós. Então precisamos caminhar na direção da compreensão de nós mesmos, pegar os recursos que Deus nos mandou, e nos manda frequentemente, e nos manda a partir do plano espiritual, nos manda através dos seres que estão aqui, uns auxiliando os outros. Tem tanto material riquíssimo aí para refletirmos. Em várias horas, em todas as filosofias religiosas, temos recursos para isso. O que falta? Usar esses recursos. Jesus, nós nos dizemos cristãos, Jesus já trouxe seu evangelho há 2000 anos. Revivido pela doutrina dos Espíritos há 166 anos, pouco mais. E ainda estamos vivendo doentes. Ainda estamos nos sustentando na esperança de que as coisas melhorem, de que os dias sejam melhores. Enquanto nós não fizermos esses dias melhores, não serão melhores. Não será por milagre, não será por uma determinação divina. Será por ação nossa, por mudança de comportamento, por mudança de atitude. Por isso a doutrina espírita vem enfaticamente nos convidar a fazer uma transformação moral, mudando os nossos valores para o bem, para o amor. Esse é o grande convite da doutrina dos Espíritos, nos oferecendo o conhecimento sobre Deus mais profundo, nos oferecendo conhecimento sobre nós, falando dos nossos destinos, falando das oportunidades que Deus nos oferece, através de tantos emissários, mas também através de uma bênção chamada reencarnação. Fracassou, meu filho? Você não vai lá para abraçar o capeta, não. Você vem para a escola de novo. Não concluiu o doutorado na arte de amar? Volta para a escola. Simples assim. Isso é misericórdia divina, isso é justiça divina. Porque ele não precisa punir. Ele oferece os recursos. Mas a decisão, eles nos dão um atributo muito interessante, que é a liberdade de agir. Então a decisão de mudar as nossas vidas é nossa. Como já disse alguém numa obra, Deus é um gentleman. Ele não interfere. Ele oferece os recursos, de acordo com as nossas necessidades. E se a nossa necessidade é passar por uma dor para ver se acordamos, nós vamos passar pela dor para ver se acordamos. Simples assim. Então, para isso, nós precisamos buscar uma compreensão dessa verdade mais profunda. Aí precisa o quê? De um esforço mental. Usar a inteligência para isso. Usar os olhos da razão. São Boaventura. Eu ia lembrar, São Boaventura e Hugo de São Vítor. São os dois autores dessa tríade do olhar que nos oferece acesso ao conhecimento. Os olhos, ele chama de olhos, né? Olhos físicos, os olhos da razão e os olhos da contemplação. Então nós temos a razão para utilizar, mas podemos usar os olhos da contemplação. Fazendo como? Meditando um pouco mais. Nos recolhendo para o nosso mundo íntimo, nos voltando para dentro de nós e fazendo a conexão com a nossa origem, com a nossa fonte, que é o Criador. A centelha divina que está em nós, quando nos recolhemos para a nossa intimidade, sintonizar com o Criador. Por isso a gente ouve às vezes o silêncio, uma prece tem aqui, acho que está ali, né? Alguma coisa sobre silêncio, né? Mas o silêncio só é uma prece se o silêncio for interior, onde nós nos voltamos e conversamos com o Criador. Sintonizamos a nossa centelha com a fonte, com a origem. Para isso precisamos caminhar nessa direção de conquistarmos a convicção daquilo que somos, do nosso destino. E compreendendo que precisamos mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, nos aproximar cada vez mais do amor, nós precisamos olhar para nós e ver o que nos afasta do amor. O que está nos afastando? Por que está nos afastando? As questões do ego.
as coisas ligadas às nossas doenças da alma. Porque as doenças da alma estão no ego, não estão na essência. Que a ciência que trata da psique chama de ciência, o si, o eu profundo. Joana de Ângeles, na sua obra psicológica, chama de self, que é essa essência nossa, que é divina. O resto é nosso. E este ego nos conecta com o mundo dos sentidos, das paixões, dos interesses egóicos, dos interesses materiais, de vários interesses que não tem nada a ver com o amor. Então precisamos fazer essa correção. E eu sugiro a leitura do livro Jesus e Kardec, de Alírio Cerqueira Filho, onde ele faz um belo tratado sobre a parábola do filho pródigo. Que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos. Um senhor tinha 2 filhos, mas a gente só lembra do filho pródigo, né? Mas o filho que estava com o pai também era doente. O filho pediu ao pai os recursos, a sua herança, para ir para o mundo. E Deus distribui os bens aos 2 filhos. Quem são os 2 filhos? Nós. 2 ele usou como uma simbologia. Nós somos os filhos. Uns estamos no papel de filhos pródigos. Abandonamos completamente o Criador com todos os recursos que ele nos ofereceu e vamos dilapidando os seus recursos. O outro é aquele que fica perto do pai, mas não está com o pai. E aí a Alírio vai separar aquilo que a psicologia transpessoal vai trazer. Nós temos a essência, temos o ego dividido em 2 partes. O desamor e o pseudo-amor. O desamor é o filho pródigo que saiu e abandonou o pai e foi embora. Mas arrependeu-se e voltou. E como é que ele foi recebido? Pelo pai. Com amor. Porque o amor recebe de volta aqueles que se arrependem e retornam. Então ele voltou e foi recebido. O outro filho que estava com o pai estava no campo, diz a parábola. Volta. Conversas com os servos da fazenda. E pergunta: o que está acontecendo aí? E ele disse: seu irmão voltou. E o seu pai mandou matar um boi cevado para fazer uma festa. E o que aconteceu com ele? Não entrou na casa do pai. O pai veio até ele. Seu irmão voltou. E o que ele fez? Reclamou. Eu estou contigo o tempo todo e nunca me deste um cabrito para festar com os meus amigos. E o que o pai disse? Você está comigo. Será que o pai estava com o filho, mas será que o filho estava com o pai? Não. Ele estava interessado nas coisas do pai, então ele estava ali num falso amor. Eu cumpri os seus mandamentos. Quando nós cumprimos o mandamento, é determinação, é obrigação. Nós não fazemos por consciência. Ele não fazia por consciência. Então nós estamos nesse papel de desamor em alguns casos, de pseudo-amor em outros. Em alguns momentos nós temos um lampejo dessa luz divina brilhar, porque não estamos totalmente atrasados. Mas precisamos caminhar nessa direção e só tem um jeito, olhando para nós mesmos. E eu tenho insistido nessa necessidade, que não é minha, que não é uma proposta minha, é proposta da ciência, proposta dos filósofos da antiguidade. Adquirir sabedoria, conhece-te a ti mesmo. Perpetuou Sócrates essa passagem. Quando Kardec pergunta isto na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual meio tem um homem, prático tem um homem para melhorar-se nesta vida? Um sábio da antiguidade falou disso. Os Espíritos voltaram a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E aí vem uma orientação de Santo Agostinho para como nos conhecermos. Enquanto não pararmos, e eu tenho insistido nisso nas minhas falas, enquanto não pararmos para olhar para nós, para ver o que precisamos melhorar, o mundo vai continuar do jeito que é. Porque o mundo é formado por seus habitantes. As doenças do mundo são formadas pelo conjunto da sociedade.
Não é de outra forma. Então, enquanto eu não mudar a mim mesmo, não me melhorar, vai continuar desta forma. E à medida que vamos evoluindo e vamos compreendendo o Criador, compreendendo a nós, compreendendo os nossos objetivos e o nosso destino maior, que é a perfeição, e nós somos cristãos, e não temos a confiança de que chegaremos lá. Porque Jesus diz, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então todos nós chegaremos lá. Mas a caminhada é nossa. Os recursos são divinos. Os meios Deus oferece. As oportunidades Ele oferece. Mas a decisão de caminhar é nossa. Não é de ninguém mais. Então nós temos que caminhar da esperança para a confiança. E estabelecendo a confiança, caminharmos mais um pouquinho e estabelecermos convicção de Deus, daquilo que somos e do nosso destino. A convicção de que temos um futuro. Só assim nós estaremos progredindo. Por isso eu disse no início que a esperança é consequência e necessidade da nossa pouca evolução. Não quero matar a esperança de ninguém, tá? Que ela é necessária. Mas é necessário que nós saiamos da esperança para a convicção, para a compreensão, para a certeza. E como vamos fazer isso? Usando os 3 olhos. Olhos físicos para buscar desenvolvimento da razão, usar a razão para encontrar a nós mesmos e o Criador, mas também nos aproximarmos do Criador pelos olhos da contemplação. E assim, quais filhos pródigos voltarmos à casa do Pai? Ou quais filhos que estão perto do Pai e não entram na casa? O que Jesus quer dizer com entrar na casa? O que é Jesus? Quer dizer que aquele que estava lá não está com o Pai, mas não está verdadeiramente com o Pai. O Pai está com ele. Porque ele não sintoniza com o Pai. Ele está focado nos seus próprios interesses. No ciúme, tanto que ele teve ciúme do irmão que voltou e recebeu o agrado do Pai. Precisamos nos colocar na condição de filhos que receberam herança e abandonaram o Pai. E focar nessa compreensão, nos arrependermos das besteiras que fazemos e caminharmos na direção da volta. E seremos recebidos com festa. Porque o Pai é amor e recebe seus filhos com amor. Essa é a proposta. Então eu faço a sugestão lá, porque eu fiz uma rápida reflexão sobre aquilo que o Alírio faz à luz. Alírio Cerqueira Filho, Jesus e Kardec. É a obra. Lá ela está focada para os trabalhadores de espíritos. Ele faz um estudo para convidar os trabalhadores de espíritos a refletirem mais nas suas obras, nos seus comportamentos em relação ao movimento espírita. Mas serve para qualquer um que não até nem esteja envolvido com o movimento espírita. Ele faz um tratado, uma análise psicológica desta parábola lindíssima de Jesus, nos mostrando nessa parábola a nossa realidade. Somos todos filhos pródigos. Somos todos filhos que abandonamos a casa do Pai. Porque abandonamos o Criador. Ah, não, mas eu estou buscando nos templos religiosos. Eu estou nos templos religiosos. Será que eu estou verdadeiramente buscando? Não, estou buscando. Mas será que eu já adquiri a convicção, corrigindo? Será que eu adquiri a certeza? Eu posso responder. Se você adquiriu a certeza, você vive muito bem com a vida e com as dificuldades que a vida e as experiências que a vida apresenta. Se você ainda não tem esta segurança, é porque ainda estamos a caminho da casa do Pai, voltando como filhos pródigos, mas ainda não chegamos. Mas um dia chegaremos. Essa é a certeza que deveremos estabelecer. E quando estabelecermos essa certeza de que chegaremos à casa do Pai, chegar à casa do Pai é sintonizar com Ele. É estar como Jesus estava, mesmo aqui no mundo físico. Eu e o Pai somos um. É isso. É nos aproximar dele aonde estivermos. Através de deixar a nossa luz brilhar. Deixar essa centelha divina que está em nós florescer, desenvolver-se. Então precisamos trabalhar essas questões em nós. Enquanto não fizermos isto, estaremos vivendo as doenças do mundo, as dores do mundo, as dificuldades do mundo. Precisamos caminhar nessa direção.
É chegada a hora. É chegado o momento. Os recursos estão aí. O que falta? Aplicá-los. Só falta aplicá-los. Conhecimento para refletirmos e colocarmos na razão a grandeza de Deus, a compreensão de Deus, dos seus atributos, colocar em nós a compreensão de que somos seus filhos, destinados à perfeição. Os recursos estão aí. Só falta nós agarrarmos os recursos, sermos do mundo, mas vivermos mais para o lado espiritual. Nos conectarmos mais com o nosso lado espiritual. E aí, para fazer esta conexão, a gente pega o terceiro olho, lá de São Boaventura e Hugo de São Vítor, que é o olho da contemplação. Nos concentrarmos mais na fonte. Nos concentrarmos mais no amor de Deus. Nos concentrarmos mais na bondade e na misericórdia de Deus. E vivemos aqui porque estamos aqui, temos que viver aqui, temos necessidades aqui. Mas não vivemos só para aqui, só para as paixões, só para os sentidos e esquecermos da nossa essência. Enquanto esquecermos da nossa essência, estaremos doentes. A cura vem por buscarmos a nossa origem e essa sintonia com Deus, com o Criador. E isto é possível encontrando Deus pela razão, mas nos aproximando dele pela contemplação, buscando Deus através de olhar para dentro de nós e sintonizar com essa centelha divina que está em nós. Tarefa que dá para terceiros fazerem, não? Dá para a gente ir num guru aí, ele resolver isso para nós? Não dá. É preciso que nós façamos. Até outro dia fizemos uma palestra sobre desperta, ó tu que dormes. É este convite de sintonia com nós mesmos. E citamos uma colocação de Buda, que alguém pergunta a ele: o senhor é Deus? Ele diz: não. O senhor é santo? Também não. Como é que o senhor é tão bom, tão nobre, tão fulgurante? Porque estou desperto. O que ele quis dizer? Porque ele tinha entrado para a sua intimidade e sintonizado com a sua essência. Estava desperto. Por isso Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Jesus te esclarecerá. Carta aos Efésios. Trechinho da carta aos Efésios. Então, precisamos acordar para a vida. Mas não para essa vida, só para essa vida que está aqui, que temos que vivê-la. Mas acordar para a vida de seres imortais que somos. Para a vida espiritual, para seres espirituais que somos. Só assim nós teremos a cura de nós mesmos, como propõe Emmanuel no texto lido. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite, a vocês e os internautas pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos.